cliente da operadora liga, começa a falar ao celular e, de repente, a ligação cai. Falha no sinal ou ato proposital? A Anatel está investigando e os senadores quiseram saber o que está acontecendo. Acompanhe. E nos preocupa de forma especial a notícia veiculada pela imprensa nacional, e aqui é importante a presença da Anatel para esclarecer de forma cristalina isso, de que uma das operadoras de telefonia celular a TIM, estaria derrubando de forma propositada os serviços para promover um faturamento maior. Importante registrar que nesse relatório preliminar lá da Anatel, divulgado pelos jornais, se refere à derrubada propositada de 8 milhões de ligações em apenas um dia, o que significa um faturamento extra irregular, ilegal, de 4,3 milhões. Nós não estamos falando de pouca coisa. Se formos colocar isso por mês, dá mais de 120 milhões de reais. Anualmente, isso significa mais de quase 1,5 bilhão de reais sacados de forma irregular do bolso dos consumidores brasileiros. Ouvindo a notícia de que a TIM derruba sinal de propósito, segundo a Anatel, é uma situação extremamente grave. Então, eu gostaria de saber, efetivamente, o que a Anatel, quais as medidas tomadas pela Anatel no sentido de coibir esse tipo de coisa, quais as punições neste caso. E nós estamos meio assim que perdidos em relação às últimas informações, porque a imprensa ontem noticia, por um lado, que a TIM derruba sinal de propósito. Relatório da Anatel acusa a TIM de interromper de propósito chamadas feitas no plano Infinity, no qual o usuário é cobrado por ligação e não por tempo. Mas ainda ontem a imprensa noticia que a Anatel diz que não há conclusão sobre a queda de chamadas da TIM. O superintendente de serviços privados da Anatel, Bruno Ramos, disse nesta terça-feira que o relatório sobre a queda de ligações em linhas de cliente da TIM ainda está sob análise, portanto não é conclusivo, ou seja, aonde está a verdade? Uma coisa é dizer, olha, a qualidade está ruim, a chamada cai, a chamada não se completa. Outra é dizer que deliberadamente tem uma derrubada para aumentar a receita e para lesar o consumidor. Então, com certeza, aí foge para outro âmbito. Por isso, eu acho que a Anatel precisa apressar a análise dessa situação e dar um resultado conclusivo para ver, inclusive, quais são as medidas que têm que ser adotadas. O que eu fiquei sabendo foi o seguinte: foi feita uma fiscalização, foi feito um relatório, o relatório ainda estava no âmbito interno, houve um pedido do Ministério Público do Paraná para que mandasse o relatório para lá. Esse relatório serviu de base para uma ação que foi entrada na Justiça e não sei por onde daí saiu para a imprensa lá no Paraná, porque a matéria foi feita no Paraná também. Então, eu acho que nós temos que olhar essas coisas aí com o devido cuidado. Não quer dizer que nós vamos falar, não, fica quieto, vamos sentar em cima, não vai acontecer nada. Não, tem que ter a apuração rigorosa. Mas, por outro lado, nós não podemos nos precipitar e acusar alguém, seja esse alguém uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, de fazer uma fraude sem termos condição de comprovar isso, sem termos condição de fazer a apuração. A TIM, come già pubblicamos in una nostra nota, nega veementemente qualquer iniziativa ou qualquer nosso envolvimento em quedas propositais das chamadas Infinity rispetto à chamada do Infinity. De onde que decorre esta suspeita que circulou? Não da um posicionamento oficial da instituição Anatel, que nunca se posicionou sobre isso, mas da um relatório de fiscalização do escritório regional que, com algumas metodologias aplicadas de forma, posso dizer, neste momento já claramente reconhecidas como inadequadas e erradas, concluiu a suspeita que a TIM pudesse deliberadamente atirar em práticas criminosas, estou falando de qualidade. Isso aqui
é falso. As fiscalizações podem errar, todo mundo erra, as empresas erram. O que é lamentável é que um processo que, ao nosso ver, mas eu acredito ao ver também as análises que serão concluídas com a Anatel, é um processo que tem conclusões erradas porque parte da premissas erradas. Com este vazamento virou um elemento de acusação que afeta a reputação da empresa, a reputação dos nossos funcionários, a parte, obviamente, as questões de natureza mercadológica e concorrencial. Em relação à questão da TIM, senador, o senador Ricardo Ferraz, é importante dizer o seguinte: a Anatel tem 600 fiscais no Brasil inteiro. Os fiscais têm liberdade para fazer os seus relatórios, apresentar suas conclusões, fazer suas fiscalizações, e nós é que determinamos a abertura de 2 procedimentos para apurar e para averiguar essa questão, porque estavam as redes da TIM derrubando chamadas constantemente. Evidentemente que o fiscal apresentou a versão dele. Agora, a agência vai dar o aspecto contraditório para a empresa vai se defender e nós vamos analisar isso, porque nós não podemos também pegar um relatório da parte da fiscalização e já que é conclusivo, porque ainda a área vai ter que fazer as análises todas, o contraditório da empresa. Nós achamos que isso é muito grave, esse caso tenha acontecido, nós não temos julgamento final ainda, porque isso é um relatório que foi divulgado num escritório especificamente. Agora vem para... Isso acontece na Anatel todo dia. Esta lacra rádio comunitária, aí o pessoal recorre, lacra rádios comerciais que estão fora da potência, também as empresas recorrem, isso faz parte do trabalho da Anatel. Nós não impedimos nenhum tipo de trabalho da fiscalização. A fiscalização é livre, ela é um agente do Estado, fiscaliza, forma a sua opinião, vem prendendo a agência e agora a empresa vai fazer o seu contraditório e nós vamos julgar finalmente. No próximo bloco, por que as operadoras não compartilham suas infraestruturas entre si em benefício do usuário? A gente volta já.